Uhum. Acaba de dizer, e temos verificado, a UNITA tem reivindicado avanços na sua implantação nacional. Acabas de dizer, estudos também indicam que a UNITA tem estado no terreno e tem estado a dialogar com vários setores da sociedade civil. Para além dos números de militância, qual é a grande conquista política concreta que a UNITA considera mais estratégica para as eleições de 2027? E como é que a UNITA pretende transformar esta conquista, não é? Digamos, na conquista dos votos para a mudança, portanto, do paradigma político no país? Sim, a UNITA tem feito um trabalho extraordinário, desde logo para desmistificar aquilo que foi sempre o mito, ou seja, a mitologia de mentira, de calúnia, de difamação, e porque muita gente viveu esse clima de medo quando se falava da UNITA. E hoje, a UNITA presente nas comunidades, a UNITA presente em Uhum. todas as localidades, a UNITA presente nos grandes centros urbanos, a UNITA está, de facto, a lograr êxitos porque as pessoas até admiram-se quando se deparam com um membro da UNITA, porque eles têm aquela informação antiga e comparam com o físico. Mas são essas pessoas mesmo que se diziam naquela altura que faziam, eram por aí fora, e a UNITA tem demonstrado e tem desconstruído essa narrativa, explicando, de facto, às pessoas qual é o propósito da UNITA, qual é a causa da UNITA e o que a UNITA faria no poder ou o que a UNITA poderá oferecer quando estiver no poder. E então a UNITA tem uma política creditícia, a política que mais atrai os angolanos é, de facto, o interesse pela vida do cidadão. E a UNITA tem aquele lema: primeiro angolano, segundo angolano, terceiro Uhum. angolano, quarto angolano, angolano sempre. Isto tem impacto na vida das pessoas. Por isso é que nós, enquanto partido, limitamos, ou seja, escusamos fazer exposições de pessoas que procuram a UNITA como seu espaço de partilha, o seu espaço de cidadania. A UNITA Uhum. não apresenta pessoas como troféus, mas a UNITA Uhum. tem vindo a receber, de facto, muitas pessoas e muitos contributos, muitos apoios. E também nós estamos conscientes que não há nenhum partido no mundo que consegue ganhar as eleições contando simplesmente com a sua base de militantes. A E propósito, então quando esta fala, é a Anselmo. razão da nossa motivação. Mas o trabalho político, o trabalho de mobilização tem sido um êxito em Luanda, em Benguela, no Ampo, em todo o canto do país. Portanto, Uhum. mesmo com exíguos recursos, mesmo com as limitações de acesso à comunicação social pública, mas a UNITA, na sua forma de fazer política, de fazer campanha, porta a porta, boca a boca, está a surtir êxitos e a UNITA hoje é mais do que aquilo que as pessoas pensavam. A UNITA hoje domina e carrega consigo, de facto, muitas almas. Como se A, diz, a UNITA não se define, a UNITA define-se e nós estamos a constatar no terreno porque mesmo os próprios que até eram tidos como como gurus na linguagem acadêmica no MPA, têm de facto emprestado o seu saber e têm vindo, e é isso que faz da UNITA o partido sério, o partido credível. Duas perguntas, digamos, subsequentes a esta questão das conquistas. Quase que tirou uma palavra da boca quando fala da comunicação social. Mesmo esta pergunta e insisto. Eh, a UNITA diz, acabas mais uma vez de dizer que consegue chegar na mobilização, a mensagem passa, mas vemos que o MPLA continua a controlar os mass medias estatais. Sobre este ponto, a UNITA ainda acredita de poder conquistar espaço na imprensa e a mesma pergunta acrescento o último parágrafo. Falou de ação de porta a porta e recentemente ouvimos que
o MPLA recomendou também o porta a porta. Será um plágio que o MPLA está a fazer da UNITA, vendo o sucesso que talvez a UNITA está a conseguir ter no terreno, porque vocês são capilares, vocês estão até no interior do país e no interior do país parece que o quadro de facto começa a mudar. O MPLA voltou a ser mais urbano do que suburbano. O que é que tens a dizer, Anselmo? Não, relativamente ao que o MPLA faz, o MPLA já muito vem imitando a UNITA. E para nós é uma grande felicidade, porque concretizou-se a profecia do Dr. Savimbi, que dizia: o dia que o MPLA começar a imitar o que a UNITA faz, a distância será do céu e a terra, e o MPLA e a UNITA vai agarrar a vitória e o MPLA vai ficar com a derrota. É exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque o MPLA fez tudo para fechar a UNITA ter acesso às mídias, ou à comunicação social, ou à imprensa pública. Uhum. Hoje, por conta disso, a própria imprensa pública ficou descredibilizada, já não tem audiência. Tanto é que também estão a emigrar para as redes sociais, onde a UNITA, de facto, já faz a sua estrada. E nós estamos, de facto, regozijados e agradecemos o Bem-Aja, que nos tem dado espaço. Também é outra forma de comunicação. Portanto, a UNITA nunca ficou refém. E quando aquilo aconteceu, a UNITA simplesmente se conformou e sabíamos que essa não seria sustentável a decisão do próprio governo, do próprio imperial, do próprio regime, de querer isolar a UNITA, porque, pelo contrário, quem dava audiência nesse meio de comunicação era a UNITA. Quer dizer, e talvez por esse receio que a UNITA daria mais audiência no meio de comunicação, seja porque, repara que em todos os debates que eles haviam ensaiado, refiro-me até na TV Zimbo, onde o nosso presidente, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, foi o estreante com o ex-ministro da Comunicação Social, o Melo. Quer dizer, era sempre uma tarefa, usando a linguagem popular, uma tarefa em que nos debates ninguém do MPLA consegue, de facto, convencer, porque os argumentos deles são vagos. E a UNITA teve sempre capacidades argumentatórias e a UNITA sempre teve este privilégio. E as mídias subiam de audiência. Quando fecharam, a UNITA migrou-se para outro plano. Nas redes sociais, na comunicação, porta a porta, boca a boca, e a audiência da UNITA, a credibilidade da UNITA continua sempre a subir. Agora, o MPLA vem atrás, não vai conseguir, porque eu lembro-me, quando assim aconteceu, uma militante do MPLA, José dos Santos, em confidência, dizia mesmo que o MPLA não tinha condições de se atrever, bater a porta do cidadão, porque é ele que está maltratando o cidadão. Logo, o cidadão não vai aceitar que o seu carrasco lhe bata mais a porta. Quer dizer, já lhe faz mal a distância, agora quando chega à porta, o que é que pode acontecer? Portanto, o MPLA tem essa desvantagem, não vai conseguir, nem vai ombrear com a UNITA, porque a UNITA avançou mesmo, a UNITA foi. A UNITA Abri- foi. Abrindo um parênteses, a UNITA foi. A UNITA está a alguns passos mais adiante do MPLA com estes novos métodos de comunicação nas redes sociais e métodos ainda muito mais tradicionais que a UNITA voltou a colocar em prática o porta a porta, talvez o tam-tam, não é? A UNITA está a andar. Mas aqui a UNITA não é que deve fazer muita atenção olhando para a alegoria da lebre e o camaleão, porque temos notado também que parece que, não sei, se a UNITA está um pouco cansadinha, por exemplo, com as redes sociais. Já não aparecem mais grandes comunicadores da UNITA nos podcasts, nos programas, não é, nas televisões independentes digitais. O que é que se passa na UNITA? É uma fase estratégica de ficar no silêncio ou estão a desistir destes instrumentos de comunicação? Por exemplo, aqui no Bem-Aja, só estamos a ver duas figuras aparecer, Capapelo e Anselmo Condomula. Onde é que estão os outros? Não, uma coisa também é certa, que o Álvaro vai me ajudar também na compreensão e no esclarecimento desse facto. Eu, por exemplo, fiquei ausente neste programa do Bem-Aja
Não por minha livre vontade, se calhar por vontade ali também do Benhaja. Não é verdade? Então, essas circunstâncias acontecem, mas a UNITA tem sempre a sua estratégia comunicacional muito afinada. E estamos a entrar numa fase crucial. E é preciso reagrupar, é preciso definir, é preciso construir conteúdos, é preciso, de facto, informar de forma incisiva. E então, também é uma outra fase de reorganização, uma outra fase de reestruturação e depois também vermos, porque nem todos têm essa vocação de comunicação, também uma outra vertente que tem que se analisar. Mas, no entanto, a UNITA está sempre presente em todos os fóruns, em todos os debates, em todos os canais nos quais são solicitados. E a questão da comparação que fez Lebre e Camaleão, eu penso que a UNITA tem sempre uma vantagem. Uma vantagem por quê? Porque já se provou também em Angola que a UNITA é o único partido que faz política. Faz política. Por que digo isso? Porque faz política mesmo de devoção, faz política por vocação, faz política porque prossegue fins de interesse coletivo. E a UNITA persegue causa. A UNITA defende causa. Ao contrário do MPLA. O MPLA tem esse déficit porque ao longo dos tempos, o que coloca o MPLA, às vezes, nas mídias e naquela petulância, é o dinheiro. Todos do MPLA perseguem um fio único, que é o dinheiro, é o interesse pessoal. A UNITA não. A UNITA sempre defendeu uma causa. E esta causa, inclusive, custou vidas. Custou vidas. Mas nós estamos nela porque sabemos que essa causa tem que triunfar. Portanto, ninguém da UNITA se apresenta ou faz política porque tem que prosperar, porque tem que receber dinheiro, porque tem que ouvir a promessa. A UNITA faz política devido à causa e porque sabe que a causa, um dia que triunfar, já não teríamos como questionarmos em Angola por que os angolanos são pobres. Deveríamos até nos envergonhar com os angolanos pobres. Esta é a causa da UNITA. A luta pela igualdade, a luta pelo bem-estar e a luta para a angolanidade de forma digna, esta está a nos levar o tempo, mas é esta causa que estamos a prosseguir. O dia que a UNITA chegar ao poder, tudo vai ser reformulado e a prioridade será no homem, no angolano. Como disse, primeiro angolano, segundo angolano. Esta é a diferença que eu acho bastante abismal entre a UNITA e os outros militantes e os outros partidos. Porque você não vai ver o homem do MPLA sem dinheiro a entrar na comunidade. Não vai ver o MPLA sem carro a entrar na comunidade. Não vai ver o homem do MPLA sem farnela entrar na comunidade. Mas a UNITA não. Faça frio, faça chuva, faça vento, com fome, a pé, em qualquer circunstância. A UNITA tem que ir lá e mandar transmitir a mensagem. Transmitir a mensagem. Porque a UNITA trabalha para o ganho coletivo, não é para o ganho individual. E isso já se provou também na história. Já se provou na história. Temos um presidente hoje que está a lutar para servir o país. Em condições normais, ele tem acesso em toda a parte do mundo para trabalhar. Mas abdica desta valência para sacrificar-se aqui no país porque tem uma ideia para o país. Nós vimos o doutor Savimbi morrer conforme morreu. E tinha toda a possibilidade do mundo de ter um palácio em qualquer parte do mundo. África, Ásia, América, Europa. Mas preferiu morrer aqui por causa da causa. Né? E todos nós estamos a seguir este rasteio, este exemplo glorioso, este exemplo patriótico. Estamos aqui a lutar para o bem comum. Mesmo que a nós nos abatam, mas a nossa mensagem tem que passar para que os angolanos percebam e despertam que estão num país que precisam de ser respeitados, precisam de ser dignificados. Esta é a nossa luta e faz toda a diferença. E ninguém consegue bater-se contra a UNITA nesta formulação, neste princípio, nesta caminhada.
A UNITA faz política séria, porque a UNITA faz uma política de desinteresse pessoal, mas é aquela que congrega, é aquela que puxa para todos. Vai um, vamos todos. Então, esta é a política da UNITA e ninguém consegue mais fazer aqui em Angola. A última pergunta que eu tenho para lhe fazer é a propósito sempre das grandes conquistas que a UNITA tem estado a fazer. Houve casos de militantes que dizem ter sido agidos a abandonar a UNITA, mas recentemente houve uma grande novidade e permitam-me mesmo dizer que este talvez é uma grande perca para o MPLA, em que vimos uma ex-militante do MPLA e que militou muito, tanto faz na JMPLA, na OMA e em outras dimensões do partido, ter ingressado na UNITA. Casos semelhantes têm estado a acontecer recorrentemente quando se fala da UNITA, que continua a conquistar não só espaço territorial, mas também numérico, penetrando nos campos que pertenciam ao MPLA. O que é que se lhe oferece dizer sobre este facto, Anselmo? Bom, para já o grande ganho da UNITA vai se verificar em 2027, porque o ganho da UNITA será o ganho do povo angolano. De facto, vencer as eleições, e não basta vencer as eleições, como já vimos em 2022, mas assumir o poder. Este será, de facto, o ganho da UNITA e o ganho do povo angolano. Em segundo lugar, como disse no início, a UNITA não tem por hábito expor as pessoas que filiam-se ou abraçam a causa da UNITA. A UNITA não faz isso. Salvo raras exceções. E esta pessoa que está a se referir, quero também partilhar consigo e com os ouvintes ou com os telespectadores do TV Bem-Haja, que esta não é a única pessoa. A UNITA tem vindo a recepcionar muitas figuras de proa do MPLA. Estão a lhe dizer, de proa do MPLA. Aqueles que têm, de facto, uma estrada, tiveram já cargo de responsabilidade. Mas a UNITA não pode expor. E esta é uma, de facto, que surgiu, uma novidade assim, mas se nós formos a olhar no cômputo geral, a informação que nós temos, mesmo aqueles que não poderão abraçar a UNITA de forma visível, de forma física, nós temos a garantia dos votos ser canalizados para a UNITA. E quero só fazer aqui lembrar uma coisa, que na mesa onde votou o cidadão João Lourenço em 2022, ele perdeu. E aquela mesa, supostamente, era reservada para a elite. E nós temos informações, tanto os ministros, presidentes, vice-presidentes, esses filhos dele votam na UNITA. Isto é uma garantia. É uma garantia. Portanto, uns vão aparecendo, mas outros, no seu abstrato, estão a trabalhar. Por quê? Porque também não concordam com as políticas que os pais dele estão a implementar. Olha, Álvaro, veja que esses meninos são os privilegiados, que têm a oportunidade de conhecer o mundo. E então eles trazem isso tudo comparado. Por que Angola não consegue atingir ou alcançar o nível da Namíbia, por exemplo, da África Sul? Não falamos da Itália, não falamos da Europa, não falamos da América. E então, eles têm essa consciência, maturaram a consciência. E eles acham que os pais falharam. Os pais dele falharam. E é uma grande discussão no seio dessas famílias, muito brutais. Muito brutais. Nós tivemos um caso de um senhor que até... bom, o cargo que atingiu era de vice-governador, numa das províncias. Ela depois contestou o filho de uma forma veemente por ter optado abraçar a causa da UNITA. Passado alguns dias, passando alguns meses, nós fomos aconselhando o filho, tenha calma, não se preocupe, o papá vai respeitando o pai, não responda à agressividade do pai, porque você
decidiu bem. O pai amanhã vai te dar razão, não há problema nenhum. Então, nós tivemos que aconselhar, porque ele estava aflito, tivemos que aconselhar, tivemos que acolher, tivemos que aconselhá-lo, e ele, de facto, cumpriu. Não se passaram 3 meses ou 4 meses, o pai veio nos contactar a dizer que nós estamos no caminho da razão, no caminho certo, em que ele até confessou que tinha tomado uma atitude contra o filho e já lhe pediu desculpa. Portanto, não estamos nesse nível, Álvaro, não estamos nesse nível. A UNITA está de parabéns, porque a UNITA granjeou confiança. A UNITA hoje vive um nível de credibilidade que há muito, de facto, se esperava da UNITA. A UNITA hoje, dentro e fora do país, é o partido tido como responsável e adequado para assumir o poder político. Não sou eu que o digo, o caro jornalista pode fazer o cruzamento de informações, pode fazer sondagem, não aqui em Angola, mas faça a nível do exterior do país, lá fora onde vocês estão, faça os vossos links, vão chegar à conclusão que a UNITA é o partido que está melhor preparado para assumir o poder político em Angola. Portanto, eu dou de parabéns à direção do partido, pela capacidade, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver dentro e fora do país, e para atingir esse nível de confiança, um partido que até bem pouco tempo era conotado com práticas alheias, eu penso que é uma obra, e para isso só temos que agradecer a Deus por nos permitir que hoje estejamos aqui, fazermos essa referência, porque, na verdade, não foi fácil a UNITA galgar 60 anos na oposição e ter esse nível, essa performance e esta coesão, porque não existe mais em nenhuma parte do mundo partido com natureza como a UNITA foi, um partido, portanto, revolucionário, um partido de resistência, que tenha ultrapassado a dificuldade como a UNITA ultrapassou, inclusive de perder o seu líder, mas manter os níveis da performance. Isto é que é de facto escola, é que é de facto causa. A UNITA persegue causa e por esta razão a UNITA se agigantou. A UNITA se agigantou e a UNITA hoje vive de facto uma folga, vive um ar de confiança. A UNITA hoje é o espaço privilegiado para os cidadãos poderem partilhar, poder desabafar, poder abraçar, poder cantar, poder chorar. A UNITA é exatamente isto. Porque a UNITA não é hipócrita, a UNITA explica a sua causa. Mesmo aquelas razões que nos ligam com a guerra, nós assumimos que a nossa guerra teve uma causa e nós vencemos essa causa. Hoje estamos aqui a falar da democracia, a falar da economia do mercado. Foi esta luta que a UNITA, de facto, venceu. A UNITA combateu com as forças, com as potências do mundo, as Uniões Soviéticas, Cubas e todas essas, mas a UNITA, por causa da razão da sua causa, venceu. E a UNITA é o único partido em Angola capaz de poder governar para restituir, para devolver aos angolanos a dignidade que há 50 anos lhe foi retirada. Ok, Anselmo, este foi, portanto, o questionário que eu trouxe para esta exclusiva consigo e quero agradecer imenso por nos dedicares esta 1 hora e 10 minutos. Mas antes de encerrar mesmo, eu quero lhe dar 2 minutos, talvez tenha uma mensagem particular em consideração, não sei, para os angolanos, para os militantes ou para a comunicação social. Dou-te 2 minutos de expressão livre. Tenha a bondade, Anselmo. Bom, os 2 minutos. Primeiro, quero ser grato com a TVB Aja, que nos proporciona essa oportunidade, mais uma vez, de partilharmos aqui com o vasto ouvinte ou telespectadores, que eu sei que são muitos. Em segundo lugar, dedicar ao povo angolano para que esteja mesmo confiante, que não se abale com o sopro do vento, não se comova, não se distraia com os eventos
artificiais, porque, na verdade, o país precisa de um rumo. E o rumo está, de facto, na UNITA, e para aproveitar também parabenizar o presidente da UNITA pela iniciativa honrosa e patriótica que teve de produzir este pacto de estabilidade e convidar a sociedade para se poder debater e abraçar. Portanto, eu quero aqui sublinhar que este pacto já está a ser desenvolvido, a sociedade civil, as igrejas já têm este conhecimento e abraçaram e aceitaram com muito regozijo. E também para dizer o seguinte, caro jornalista, o presidente Adalberto teve uma felicidade, é que os elementos constantes do pacto foram os mesmos elementos que o Papa, na sua visita, invocou. Portanto, eu penso que temos aqui condimentos bastantes para acreditarmos num país melhor, para acreditarmos num futuro seguro, porque temos pessoas preparadas para dirigir o país e pessoas com dimensão elevadíssima, para dizer que são extremamente inteligentes, e aquilo tudo que o povo angolano, nessa altura, lhe está a apoquentar, nessa altura está a sentir, eu penso que com o presidente Adalberto, com a UNITA, isto será de facto resolvido, não digo num dia, mas pelo menos em 5 anos de mandato haverá resultados, porque a nossa prioridade será acudir às pessoas. Não podemos aceitar que um país tão rico, não só em recursos, mas em terras aráveis, com uma hidrografia invejável, que faz do país o 4º país do mundo com mais água, as pessoas terem que morrer de fome. Isto com a UNITA vai mesmo ter que merecer uma atenção emergencial. Se calhar em 1 ano nós podemos resolver esse problema, porque não queremos mais um angolano morrer de fome, nem um angolano morrer por falta de paracetamol no hospital. Portanto, este é o compromisso que eu deixo e peço, de facto, ao povo angolano que confie no programa da UNITA, que confie na liderança da UNITA, que nós temos o propósito. As causas da UNITA são profundas. E é aquilo que eu disse, que na UNITA não se segue dinheiro, na UNITA segue-se mesmo causa. E razão pela qual os nossos heróis tombaram justamente pela causa. E a história está aí, repleta de acontecimentos que vai revelar, que vai ajudar também os angolanos a perceber o que afinal move a UNITA, que há 60 anos está a perseguir este desiderato. É só a causa de resolver o problema do angolano e ver o angolano na sua pátria de nascimento, com dignidade, igual aos outros cidadãos do mundo, porque Angola é um espaço maravilhoso que, com a UNITA, será o único espaço do mundo que será procurado, mais do que Veneza aí na Itália, mais que Cape Town, na África do Sul. Mas Angola tem tudo para dar certo e só falta a liderança. E com a liderança da UNITA, penso que Angola vai prosperar. Bem-aja e muito obrigado. Muito obrigado, Anselmo. Estamos juntos até a uma próxima abordagem aqui no Bem-aja. Estamos juntos, Anselmo. Eu agradeço sempre a vosso dispor. Ok, obrigado. Caros amigos, assim foi a conversa com Anselmo Condo Mula, ministro do governo Sombra da UNITA, que esteve cá a responder as nossas perguntas, trazendo esta abordagem, digamos, muito atual sobre o Pacto de Estabilidade que propõe o presidente da UNITA. E chegou o momento de te dar também a si voz, exprima-se, escreva aí nos comentários qual é a tua opinião sobre o Pacto de Estabilidade da UNITA. Para além disso, a segunda pergunta que nós colocamos a si, caro amigo, acompanhante aqui do Bem-aja, que opinião tiveste desta conversa com o Anselmo Condo Mula, e principalmente quando falamos das conquistas que a UNITA tem estado a granjear. E se gostou desta abordagem, partilha para que muitos outros possam ter acesso àquilo que foi dito aqui. Este é o Bem-aja. Aqui construímos gigantes. Estamos aqui para libertar consciências
redar confiança ao angolano e reamadurecer o espírito patriótico e de participar, digamos, de sentir-se partícipe na construção de uma Angola nova que se sonha desde sempre. Angola está nas nossas mãos e somos nós, a sociedade civil, que devemos decidir quem irá tomar as leads do país no próximo ano. Bem-aja, eu sou Álvaro Mendes, o CEO aqui deste canal. Estamos juntos, até lá, um chico coração. Obrigado.